Olá pessoal, bom dia a todos e todas. Vamos hoje falar sobre NR10, a norma de segurança com instalações elétricas. Só que desta norma, eu vou me tirar aqui, tá? Esta norma eu vou trabalhar um pouquinho diferente. Deixa eu baixar o somzinho. A ideia é trabalhar um pouco diferente porque eu acredito que ela, de todas as normas que nós vamos falar, existem duas normas que eu acho que são fundamentais. E uma é a NR10 e a outra é a NR12. A NR10 trata com segurança no trabalho com eletricidade e a NR12 que trata sobre segurança em máquinas e equipamentos. Para mim são as duas mais importantes assim dentro da atividade que vocês vão estar desenvolvendo, né? Então a NR10 eu optei, como eu já faço, eu eventualmente eu ministro cursos para NR10 para eletricistas. Então eu achei melhor usar o mesmo modelo, né? Que é uma coisa um pouco mais explicada e não tanto preso em normas. Que a norma é muito chato, né? Lei é um negócio muito complicado. E então isso daqui eu tenho condições, né, de suavizar para vocês. Eu acho que vocês vão gostar, vai ficar bem interessante, né? Depois vocês me dão um retorno, o que vocês acharam. Bom, isso aqui está adaptado, esse material está adaptado, como eu falei para vocês, né? Então, vamos bola para frente, né? Antes de mais nada, é importante falar o seguinte, né? Independente de qualquer coisa, dos treinamentos de NR10, quer seja oficiais ou não, né? Porque todo trabalhador, toda pessoa que está exposto a risco elétrico em atividade laboral, ela é obrigada, a empresa é obrigada a fornecer capacitação em segurança com eletricidade, tá? Então, assim, se a gente pegar e analisar a fundo essa questão, nós vamos chegar à conclusão que é muito difícil, né? Assim, o grande desafio está em conscientizar o trabalhador para ele não cometer aquilo que depende dele, principalmente, né? Ele não cometer esses abusos. Não que todo o risco em eletricidade só depende do operador, longe disso, pelo amor de Deus, não é isso. Mas aquilo que depende dele, né? Quanto o uso correto de ferramentas, a aplicação correta de ferramentas, o uso correto de EPIs, de PCs, enfim. Isso que depender disso, não abreviar um trabalho, que depender disso, pela consciência ele não faria. E essa é o grande objetivo, né? Porque a bem da verdade é isso mesmo, né? Porque se um trabalhador for fazer um serviço que coloca ele em risco, ele pode negar e ele deve negar, né? Porque não tem cabimento a gente falar, não, se ele negar ele vai ser mandado embora. Gente, pelo amor de Deus, nós estamos falando em perder a vida muitas vezes, né? É melhor que seja mandado embora e mantenha a vida do que não ser mandado embora, mas perder a vida. Então não tem nem cabimento isso daí, né? E outra coisa, isso não dá pra gente aceitar, imaginar que um empregador vai ficar colocando em risco a vida de outro funcionário de forma assim proposital, né? Então eu penso o seguinte, eu acho que tudo resume a forma como se fala, né? Então o que acontece? O trabalhador identificou uma situação de risco, ele tem que saber falar, né? Mas tem que falar, né? Não falar assim, se eu não faço, eu sou mandado embora. Não, de jeito nenhum, pô, né? Não é. Mas tem que saber falar. E falar assim, falar, tudo bem, eu vou fazer. Mas eu tenho, por exemplo, tenho cinto de segurança? Não tem. Não, mas lá não precisa. Não, lógico que precisa, pode cair. Vamos arrumar um cinto, né? Não tem aí? Vamos arrumar, não sei o que. Enfim, eu acho assim que é uma sutileza que a gente tem que trabalhar. Agora, o empregador também tem que ter consciência, né? Então, um bom empregador, você não vai precisar de sutileza, vai ser uma coisa óbvia. E o mau empregador, você vai precisar, o trabalhador vai ter que ter essa sutileza, né? Bom, mas enfim, deixamos isso para uma outra hora. Então, o objetivo aqui, deixa eu pegar minha mãozinha, né? O objetivo, deixa eu ver, tá.
O objetivo do curso, né, é conscientizar e alertar os trabalhadores das áreas envolvidas com eletricidade sobre os riscos da função e seus principais meios, né, de prevenção e proteção. Esse é o grande objetivo da NR10. Pelo menos o treinamento da NR10, que é o foco meu aqui. Né? Bom, a NR10 ela é prevista pela CLT, é o que nós estamos vendo todas as normas regulamentadoras, todas não, estamos vendo algumas normas regulamentadoras que fazem parte, são previstas na CLT através, antigamente do Ministério do Trabalho e hoje, mais recentemente, pela Secretaria do Trabalho. Então está dentro da Lei 3.214, de 8 de junho de 1978, quando foi editado as primeiras normas regulamentadoras. De lá para cá vem sendo alterado constantemente nos últimos anos, nos últimos meses sofreram bastante alteração. Né? Aqui tem um ponto importante, gente, ao meu ver, eu vou até grifar, porque eu quero ressaltar isso, né? Essa norma, a NR10, ela abrange todas as fases da produção de energia elétrica e todos os trabalhos realizados com eletricidade ou em suas proximidades, desde geração, transmissão, distribuição e consumo, incluindo as etapas de projeto, construção, montagem, operação, manutenção das instalações elétricas e quaisquer trabalhos realizados nas suas proximidades. Então, assim, é difícil a gente ver o que não faz parte da NR10, o que não é abrangido pela NR10. É muito difícil da gente realmente encontrar. E vai ter algumas exceções, sistemas automotivos, por exemplo, né? Um mecânico de automóveis, ele não precisa, como ele trabalha com sistemas automotivos, ele não precisa da NR10, tá? Então existem algumas exceções aí. Eu acredito que navio também não, avião também não, né? Mais ou menos, tá? Mais ou menos, depende, não tenho muita certeza não. Mas assim, os sistemas veiculares eu sei que estão isentos. De qualquer forma, tem mais alguns aspectos nisso daí. Nós vamos falar um pouquinho de tensão, faixas de tensão, que faz que existe uma consideração sobre isso. De qualquer forma, é importante falar o seguinte, olha, não importa se se está sendo gerado, se é lá na geração, na usina, se é nos sistemas de transmissão, se são nos sistemas de distribuição ou mesmo no consumo. A NR10 está presente em todas essas etapas. Né? Então está presente lá em Itaipu e está presente no Cutuca, né? No Cutuca, ou na empresa que você trabalha, com certeza. Né? E envolve projeto, construção, montagem, operação, manutenção e qualquer outro trabalho feito na imediação, inclusive pintura, faxina e etc. Se tiver colocando em risco a pessoa que está fazendo, está valendo, ok? Muito bem. Antes, uma das coisas que nós precisamos também assim, nivelar é o conceito de extra baixa tensão, baixa tensão e alta tensão. Existem normas ABNT sobre isso e elas divergentes em relação ao NR10. Então vamos lá, extra baixa tensão, e eu também preciso falar sobre corrente contínua e corrente alternada. Né? Então vamos carimbar aqui. Ó. Então a gente precisa falar sobre corrente contínua e corrente alternada. Né? Corrente contínua não varia polaridade. Né? Corrente contínua é aquela que não varia a polaridade. Por exemplo, eu vou desenhar uma contínua que não é típica, mas isso é uma corrente contínua. Por quê? Está sempre positivo. E a corrente alternada, ela varia a polaridade. Então, agora uma corrente alternada. Isso é uma corrente alternada. Ele tem o semiciclo positivo e o semiciclo negativo. E, né? Aqui é positivo e aqui é negativo. Então, essa é a diferença de corrente contínua e corrente alternada, tá, gente? Vamos lembrar disso. Lógico, eu posso ter uma onda, uma tensão de corrente contínua estável, sei lá. Estável.
Sim, sem dúvida. Né? E eu posso ter uma onda quadrada também? Pode. O importante é o seguinte, variou a polaridade? Variou, é alternada. Não variou, é contínua. Pronto. Aí, o que nós temos também que ponderar são essas faixas de tensão. Essas faixas de tensão aqui. Então, extra baixa tensão em corrente contínua é a tensão até 120 volts, em corrente alternada até 50 volts. Diga-se passagem que extra baixa tensão ela não oferece risco às pessoas. Então, daí eu já provo para você e a gente já tira uma conclusão interessante. Corrente contínua, corrente alternada é mais perigosa do que corrente contínua. Se você assistir um documentário que tem no YouTube, A Guerra Elétrica, eu acho que foi feito pelo Discovery, não sei se foi Discovery, qual que foi, o History, acho que o History, não sei. A Guerra Elétrica de Thomas Edison contra, quer dizer, não exatamente contra, né, mas entre Thomas Edison e George Westinghouse, eles travam uma guerra, uma disputa. O Thomas Edison defendendo corrente contínua e o George Westinghouse defendendo corrente alternada. No final, o George Westinghouse ele vence essa disputa e a corrente alternada ela passou a ser dominar todo o sistema de transmissão de eletricidade, né? Mesmo o Thomas Edison contra essa vontade, ainda assim ele no final acabou cedendo, né? E assim e o Thomas Edison já falava que a corrente contínua, que a corrente alternada era mais perigosa do que a corrente contínua, e é verdade, ela é mesmo, tá? Então assim, até 50 volts em corrente alternada não é perigoso. Até 120 em contínua não é perigoso. Então coloca uma tensão intermediária entre as duas aí, sei lá, 80 volts. 80 volts em corrente contínua não é perigoso, mas 80 volts em corrente alternada é perigoso. Viu? Ok? Bom, depois vem o conceito de alta tensão. Alta tensão. O corrente contínua é acima de 1500 e corrente alternada é acima de 1000. De novo, ó. 1200 volts não é perigoso em corrente contínua. Quer dizer, não é perigoso não, vírgula, eu falei besteira. Não é considerado alta tensão em corrente contínua. E é considerado em corrente alternada. Tá? E a baixa tensão é o intervalo compreendido entre 120 e 1500 em corrente contínua e entre 50 e 1000 em corrente alternada. Tá bom, gente? Isso é importante. Grava isso. Tenta gravar, né? O que vale as dicas são os projetos, sempre que possível, os projetos devem ser extra baixa tensão. Tá? Comando elétrico, você encontra ainda comando em 220 volts, é doideira. Comando tem que ser em 24 volts, preferência até corrente contínua, né, para conversar com o CLP. Então, grava isso, que isso eu acho de extrema importância. Aqui eu não vou me ater muito não, aqui eu faço uma tratativa da geração de eletricidade, a forma que é, né? Então a gente tem, aí eu estou mostrando Itaipu, aí vai falar os níveis de tensão que são gerados, que são transmitidos, né? A frequência, enfim. Essa tabela está um pouquinho desatualizada. A última vez que eu acessei ela foi em, deixa eu ver se tem aqui. Eu acho que eu não tenho a data aqui não. Quer dizer, tem, mas não está aparecendo. Pera aí. Foi em... não está aparecendo. Não tem problema. Deve fazer um ano. Tá? Deve fazer um ano. Só entrar na ANEEL lá que dá pra gente... saiu aqui, ó. Tá até ruim aqui, ó. Faz mais de um ano. Essa aqui foi janeiro de 2017. 2019. Nossa, faz muito tempo. Faz muito tempo. Teria que atualizar essa tabela aqui. Mas vamos por ela mesmo, só para ter uma ideia, né? Então, ficou ruim isso aqui. Então, o que nós temos aqui, né? A principal forma gerada, né, no Brasil, a principal forma gerada vai estar aqui, ó, deixa eu pegar
esse cara aqui, pegar esse aqui, pegar esse aqui, diminuir um pouco a intensidade, senão a gente não enxerga nada. E esse cara aqui, ó. Então, ainda o que mais é gerado é a energia hídrica, né, através da hidrelétrica, em torno de 61% de toda consumida, de toda energia consumida no Brasil, ela é gerada em hidrelétrica no Brasil. Esse é o primeiro lugar, seguido por, deixa eu ver aqui, aqui não está colocando todo mundo aqui, mas ele vai, eu acho que o próximo é melhor, gente. Pronto, mais fácil. Então, ó, a hídrica é a primeiro lugar, né? Seguida pela fóssil, né? Ou seja, termoelétrica. Depois a eólica vem crescendo, né? Eu não sei quanto que está aqui, não saiu, mas eu acho que é 6,5%, deve estar uns 8% a eólica já, tá? Deve estar uns 8%, ela cresceu bastante, é que esse gráfico está desatualizado. Se não tiver uns 10% a eólica. Depois vinha essa biomassa, também é térmica, 9%, né? Nós importamos coisa de 5,1%, onde praticamente tudo que é importado é de Itaipu, do lado do Paraguai. E a nuclear nós devemos estar em 1%, um pouco menos talvez. Falta aqui a fotovoltaica. Eu acredito que a fotovoltaica ainda não chega a 1%, deve estar em 0,2%, 0,3%, creio eu, não sei, né? Eu posso tentar providenciar para a próxima aula, mostrar um gráfico mais atualizadíssimo, né? Ou você consulta, né? Na Agência Nacional de Energia Elétrica. Na realidade, aqui, ó, eu tenho até um, aqui, ó, eu não sei se vai conseguir entrar, mas aqui tem um endereço que eu pegava, tá vendo? Olha, eu acho que não consegue mais não. Anel.gov.br, aplicações, capacidade Brasil, tal. Eu acho que tem que procurar porque deve ter mudado um pouquinho. Ok. O conceito básico que nós temos está aqui. A energia ela é gerada ou em hidrelétrica, ou eólica, ou solar não, fotovoltaica, eu acho mais apropriado. Então, ou fotovoltaica, ou então térmica, ou nuclear. A gente tem mais um aí que é a Undomotriz, mas é tão pouco, acho que só tem uma usina no Brasil, lá no Nordeste, então é muito pouco. Bom, a gente geramos essas usinas um patamar de tensão que varia, mas a gente pode adotar que assim, só para efeito de ilustração, que é 13 kV. Né? Então nós geramos em 13.000 volts. Isso não é de tudo verdade, porque dependendo da usina, a tensão vai ser mais baixa, pode ser mais alta, mas normalmente mais baixa. Anexo à usina, temos uma subestação elevatória. Tá? Então a gente tem junto à usina, elevatória. Uma subestação elevatória que vai subir na casa de 500 kV. Não que seja só 500.000 volts, né? Nós temos linhas aí maiores do que 500.000 volts. E temos menores, isso é só para ter uma ideia, tá, gente? E esses 500.000 volts vai até chegar numa subestação transmissora. Essa subestação transmissora, ela vai baixar para... Deixa eu trocar a cor aqui. Alguma coisa na casa de 138 kV. Também pode variar de caso a caso, tá? Esse 138 vai chegar na subestação distribuidora, que vai baixar para 13 kV, que também pode variar. Aqui em Campinas, por exemplo, não é 13.000 volts. E esses 13 kV, através de transformador de poste, por exemplo, vai abastecer as casas, pode abastecer algumas empresas, né? Os 13 kV pode chegar direto em empresa, onde a empresa tem o seu transformador, aqui, ou o transformador fica em poste e abastece a empresa, ou algumas empresas, não muitas, mas algumas aqui em Campinas tem,
na região tem também, aliás, tem espalhado pelo Brasil todo, ela pode receber diretamente os 138 mil volts ou 256. Eu nunca trabalhei numa empresa de 256 mil, mas os 138 eu já trabalhei, né? Eu trabalhei já em uma, duas, três empresas, 138 mil volts. Bom, então recapitulando, esse transformador aqui, eu tô com muito coisa. Esse transformador fica junto à usina, né? Lá em Itaipu fica uns 10 km de distância, mas é bem próximo, relativamente próximo. Esse aqui fica perto dos grandes centros consumidores. Por exemplo, aqui em Campinas é Furnas, e você vai encontrar também ali perto de Jundiaí, em Bom Jardim. Isso, Bom Jardim. E esse daqui você vai encontrar, no caso de Campinas, você vai encontrar em várias regiões, muitos bairros aí você vai encontrar. Por exemplo, no Bonfim tem, lá na Boa Vista tem, na região dos Diques tem, ali perto do shopping Guatemi tem uma também. Enfim, isso aqui você vai encontrar bastante. Beleza? Por que na realidade nós subimos a tensão, abaixamos a tensão, baixamos mais e vamos baixar, né? Isso é em função da aplicação de lei de Joule, gente, né? Então o que acontece? A potência que eu gero aqui, eu vou chamar de cria uma página em branco. Deixa eu ver se tem aqui. Aqui, ó. Então, ó, vamos falar assim, ó, a potência que eu gero P1, ela tem que ser consumida né? Tem que ser consumida. Potência gerada, potência consumida, né? A potência gerada vai ser a potência consumida mais as perdas, potências de perdas, que é perdas pela fiação. Então, uma das formas de você ter perda é através da lei através da lei de Ohm, mas a lei de Joule propriamente dito, né? Aqui potência é igual a tensão vezes corrente. Para falar a verdade é raiz de 3, cosseno φ, blá blá blá. Mas vamos lá, tensão vezes corrente. Aqui também, tensão vezes corrente. Mas, pela lei de Ohm, a tensão é igual a resistência vezes a corrente. Quanto mais alta for a corrente, maior vai ser a tensão. Ou seja, quanto mais alta a corrente que for circular aqui for, quanto mais alta ela for, maior vai ser a queda de tensão aqui no cabo, né? Então, quanto mais alto, queda de tensão, né? Então, quanto mais alto for essa corrente, maior vai ser a queda de tensão. Então, maior vai ser as perdas. Então, o que se faz para a corrente abaixar, né? O que eu faço? Eu aumento a corrente e diminuo a tensão. Gente, ao contrário. Eu aumento a tensão e diminuo a corrente. Então eu gero em 13, aumento para 500 e a corrente vai baixo. Depois, quando eu vou chegando lá, eu aumento a corrente e diminuo a tensão. Ou eu diminuo a tensão e aumento a corrente. O objetivo é diminuir as perdas, tá? Esse é o grande objetivo. Bom, até aí eu não falei nada de segurança. Pois é. Mas agora eu começo. Segundo a NR10, ela fala o seguinte, que todas as atividades envolvendo manutenção de serviço elétrico devem priorizar os trabalhos com circuitos desenergizados. É algum absurdo uma norma regulamentadora, uma norma de segurança falar isso? Não, né, gente? Tá bem suave, né? Devem priorizar. Ela tá mandando desligar? Não, ela não tá mandando. Ela tá falando assim, olha, dê preferência para você desenergizar o circuito, né? E qual é a vantagem de desenergizar o circuito? Se você desenergizar o circuito, não tem perigo dos riscos elétricos, né? O problema é o que ela considera como desenergizar. Esse é o grande problema. Então tá aqui, ó, somente serão consideradas desenergizadas as instalações elétricas liberadas para serviço mediante os procedimentos
procedimentos, né? Então vamos ver quais são esses procedimentos. E tá aí, ó, o procedimento tá aí. Então, é nesta ordem, gente. Nesta ordem, tá? Não pode inverter essa ordem, não. Esse cara aqui é seccionamento. Vamos por aqui. Aí. Então, o primeiro, seccionamento. O que é seccionar? É você ir lá e abrir uma chave. Você abrir a chave. Você desligar um disjuntor. Isso é seccionar. Segundo, impedimento de energização. Então o que foi feito aqui? Foi colocado, não pela etiqueta, tá? Mas colocou uma trava mecânica, colocou alguma coisa aqui que impede de fazer um religamento. Terceiro passo, a ausência, constatar a ausência de tensão. Constatar a ausência de tensão. Tem tensão? Não tem tensão. Por quê? Eu posso ter feito tudo isso e ter tensão. Aqui eu vou checar para ter certeza que não tem tensão, né? Depois que eu fizer a ausência de tensão, o quarto passo é o aterramento temporário. Nós vamos aprender o que é o aterramento temporário, mas eu já adianto. É você pegar os cabos que não tem mais tensão, porque você fez os 3 primeiros passos, interligar os cabos que não tem mais tensão, por exemplo, um trifásico. Você interliga as 3 fases e aterra. Isso é o aterramento temporário. Quinto passo. Bom, eu fiz tudo isso, mas próximo tem uma rede energizada. Eu vou proteger as partes vivas. E por fim, aí sim, o 6º passo, sinalizar. Etiquetar, sinalizar, colocar. Tá aqui, né? Você vê que já foi colocado aqui a sinalização, mas na realidade é no 6º passo que eu vou sinalizar. Ok? Somente é considerado desenergizado uma instalação que sofreu esses 6 passos. Caso contrário, ela não é desenergizada. Se você fez tudo, mas não fez um desses passos, ele não é considerado desenergizado. É verdade que um profissional habilitado, e vocês vão aprender daqui a pouco o que é um profissional habilitado, ele pode mudar esses passos. Mas o cara tem que ter muita coragem, porque se alguma coisa acontecer, ele responde processo por isso. Então eu nunca vi ninguém mexer nesses passos aí para falar assim, tá na norma, segue. Mas o que é que não dá para fazer? Né? Não dá para desligar? Dá para desligar. Não dá para impedir? Dá para impedir. Não dá para constatar? Dá. De repente um impedimento, o aterramento temporário, talvez esses dois aí tenha um momento, né, que seja um pouco complicado fazer o impedimento, a renização, o aterramento temporário, ou mesmo a proteção das partes vivas. O resto não tem explicação, né? Tem que fazer mesmo. Quer dizer, tem que fazer tudo, tá? Se não fizer, não é desenergizado. Se não for desenergizado, então nós estamos falando em linha viva, tá? Uma instalação que não sofreu aqueles 6 passos, ele é considerado uma instalação em linha viva. Opa! É uma instalação em linha viva. Ou seja, energizado, linha viva. Aí, para trabalhar com linha viva, tem 3 métodos. O primeiro método é o método ao potencial, ao contato. Gente, o método ao contato é assim, ó. O cara vai trabalhar, ele vai estar com um EPI, ele vai estar com uma roupa não propagadora de chama, com luva, não é o caso dessa, mas uma luva isolante pela classe de tensão que ele vai trabalhar. As ferramentas têm que ser ferramentas apropriadas para NR10, que elas são isolantes também. Aqui ele está usando um capuz, pode ser que use uma balaclava, enfim, ele vai usar uma parafernália aqui para poder trabalhar com uma linha que está energizada. Mesmo que faltou um item daquilo lá que nós falamos, é energizada, tem que fazer isso, tá? Então, olha só, o trabalhador tem contato com a rede energizada, mas não fica no mesmo potencial da rede elétrica, pois está devidamente isolado dela, utilizando EPI e EPC adequados para a tensão da rede. O segundo método é o método da linha viva, do método potencial. O método de trabalhar o potencial é o contrário. Agora o trabalhador, ele não vai ficar isolado não, ele vai ficar energizado. Absolutamente energizado. Então esse cara aqui, ó,
Cadê a mãozinha? Tá aqui. Esse cara aqui, ele tá com uma roupa condutiva, com fio de platina. Ele tem um cordão que tá ligando ele até o helicóptero aqui, né? Olha, até o helicóptero. E o piloto, ele também está usando uma roupa de fio de platina, também está conectado no fio. Aqui são 3 fios, são a mesma fase, tá, gente? Não vai pensar que são 3 fases distintas, não é não. É a mesma fase. Tudo isso aqui está energizado. Então vamos supor, aqui tem 500 mil volts em relação a outra fase, e esse cara está energizado em 500 mil volts, tá? E não tem problema, desde que não tenha DBP, não tenha diferença de potencial. Se ele tiver em um potencial, né, não tem perigo. O problema é se tiver diferença de potencial nele, aí ferrou. Então olha só, o trabalhador tem contato com a rede energizada e fica no mesmo potencial. Nesta operação faz-se necessária a capacitação adicional e a utilização de EPIs condutores. Condutor elétrico. Nunca trabalhei com isso na minha vida, tá? E o terceiro método de trabalho com linha viva é um método menos radical, né? Mas assim, sua aplicação também é um tanto quanto restrita, né? É o método da distância. No método da distância, o trabalhador vai usar algum dispositivo que faça com que permita que ele fique à distância. Nesse caso, ele está usando um varão. Ó. Então, o trabalhador não tem contato direto com as partes energizadas, permanecendo a uma distância segura, né? Então, assim, quando vai armar disjuntor de chave Mateus, que são disjuntor de rua, o eletricista não vai até lá em cima na chave Mateus, né? Não vai lá e troca fusível com a mão e tal. Ele usa um bastão, um varão. O varão chega a estar lá. E aí ele traz todo seguro, relativamente seguro. Mas ainda assim ele usa EPI, né? Então, existe toda uma condição para trabalhar desse jeito, porque o clima, o dia não pode estar muito úmido, esses varões aqui eles têm que estar numa certa impedância, numa certa resistência, não pode colocar em risco quem está trabalhando nesse método de linha viva. Tudo bem, gente? Então tá aí. Se seguir aquele 6 passos, é linha morta, não precisa de nada. Lógico, nada no aspecto de eletricidade, né? Outros riscos que esteja submetido, ele vai ter que usar, seguir o padrão da fábrica, da indústria. Agora, se for linha, não for linha desenergizada, não for uma linha morta, é uma linha viva. Aí dá para trabalhar. Aí tem 3 métodos de trabalho que a gente viu, né? Que é ao contato, que é o mais comum, ao potencial, que é bem raro, e a distância, que é relativamente comum, não tanto ao contato, mas relativamente comum. Eu queria que vocês entendessem aqui de antemão que a forma que mais se trabalha nas organizações é a linha viva, tá? É muito raro você pegar um eletricista que trabalha em linha morta. É muito raro, porque ele não consegue seguir aqueles 6 passos. Então é comum ele trabalhar assim. O único problema é que às vezes isso aqui incomoda, aí não usa. A luva incomoda, não usa. Quando você vai, não está usando nada. Mas assim, as empresas têm uma tendência de cada vez mais cobrar o uso dos EPIs completo, né? Hoje é comum você ver ele usando roupa não propagadora de chama, é bastante comum. Algumas empresas é relativamente comum ver eletricista com luva, né? E algumas outras, inclusive com balaclava, não exatamente esse capuz, mas uma balaclava, uma proteção para arco voltaico, um protetor facial, óculos de proteção. Então isso é fundamental, porque esses riscos realmente eles existem, né? Muito bem. Nessa parte da aula, eu vou falar um pouquinho sobre os riscos com o serviço de eletricidade. E o primeiro é o choque elétrico. Mas eu queria fazer uma pergunta para vocês. Você já levou choque? Eu pergunto porque até hoje eu nunca encontrei ninguém, né, que nunca tenha levado choque.
todo mundo já levou. Bom, com uma certa idade, pelo menos, né? Mas já levou. Né? E você não acha que é um absurdo? A gente acha que nós estamos numa fase tão evoluída, a gente está vivendo aí século 21, né? E as pessoas ainda levam choque elétrico. Não é absurdo? É absurdo, né? É verdade. Eu também acho. Bom, mas enfim, vamos lá. Então eu nem precisaria falar, você sabe que é choque, não precisaria ler esse negócio pra você, né? Então, mas vamos lá. O choque elétrico é um estímulo rápido no corpo humano causado pela passagem de corrente elétrica. Essa corrente circulará pelo corpo, onde ele torna-se parte do circuito elétrico, onde há uma diferença de potencial suficiente para vencer a resistência elétrica oferecida pelo corpo. Apesar do fato de que, para ocorrer o choque elétrico, é preciso que o circuito elétrico apresente uma diferença de potencial capaz de vencer a resistência elétrica oferecida pelo corpo humano, o que determina a gravidade do choque é a intensidade da corrente elétrica durante o percurso. O caminho percorrido pela corrente elétrica no corpo humano é outro fator que determina a gravidade do choque, sendo os choques elétricos de maior gravidade aqueles em que a corrente elétrica passa pelo coração. A gente vai ver isso, tá? Bom, quando a gente fala de choque elétrico, tem algumas coisas que a gente tem que pensar. Primeira coisa, antes de falar isso, vamos seguir aqui, que eu acho que aqui já vai ter o que eu ia falar. Então, os efeitos do choque elétrico. O choque elétrico pode ocasionar contrações violentas dos músculos. Então, vamos lá, vamos gravar esse negócio aí. Né? Contração violenta do músculo, isso é importante. Contrações violentas no músculo. Fibrilação ventricular do coração. Lesões térmicas e não térmicas. Pode levar à morte. Né? Pode ocorrer também quedas e batidas. Esses são alguns dos sintomas, dos efeitos, né, que o choque elétrico pode gerar. Vocês já ouviram falar que a pessoa levou um choque e ficou grudada? Já viram? Já, né? Então, cadê vocês aqui? Mas cadê eu? Eu queria me mostrar aqui, G1. Eu queria me mostrar aqui pra gente falar a mesma língua. Quer ver? Ó, gente. Né? Para todo o movimento do corpo, vou pegar o braço aqui, ó. Deixa eu ver aqui, ó. Aqui, ó, o braço. Né? Para todo o movimento do corpo, tem dois músculos. Eu falo que tem um músculo de vinda, um músculo de movimento e um músculo de retorno. Se a gente pegar a mão, tem um músculo, eu não sei o nome desses músculos, tá? Mas no caso do braço aqui, a gente pode pegar o bíceps e o tríceps, que fica aqui. Né? Então o bíceps, ele faz força, ele é forte. E o tríceps, ele retorna. Então é como se fosse dois pistões. Um pistão aqui e um pistão aqui que volta. Tá? Então o que acontece? Vamos pegar aqui a mão. E eu vou fazer de conta que eu estou segurando um cabo energizado. Não tinha cabo aqui? Não tinha um cabo? Bom, enfim. Então, imagina que eu estou segurando aqui um cabo energizado. Né? Eu vou pegar aqui, essa mão aqui mais fácil. Talvez. Opa, cadê? Tem que ser essa mão. Então, um cabo energizado. Um cabo energizado aqui. Né? Então, um cabo energizado. Então, uma superfície energizada. Digamos que essa daqui. Então eu encosto a mão aqui. Quando eu encosto a mão aqui, vai circular uma corrente pela minha mão e vai contrair o músculo. O meu cérebro, ele vai pedir para que o contramúsculo solte, mas o músculo é mais forte. E está energizado. Então você, na realidade, não é que você ficou grudado, você não tem poder, você não consegue comandar o contramúsculo para poder soltar e liberar a parte energizada. Tá? Então esse é um dos efeitos assim bastante importante. Isso chama
tetanização. Tá? Bom, a morte por asfixias ocorrerá se a intensidade de corrente elétrica for valor elevado, normalmente acima de 30 mA. 30 mA, gente, 0,03 amperes. Você considera isso elevado? Pois é, mas para o corpo humano é bastante elevado. Né? E circular por um período de tempo relativamente pequeno, normalmente alguns minutos, até menos. Né? Daí a necessidade de ação rápida, no sentido de interromper. A norma prevê que tem que ter dispositivos automáticos para seccionar, para desligar em pane. Né? Porque não dá para a gente... a nossa ação de ajuda, ela por mais rápido que seja, ela é lenta. A morte por asfixia advém do fato de... Bom, isso aqui eu não vou falar não. A fibrilação ventricular do coração ocorrerá se houver intensidade na ordem de 15 mA. 15 mA, gente. Né? E não dá para a gente definir qual vai ser a corrente do choque que nós estamos levando. Né? É uma coisa aleatória. A fibrilação ventricular é uma característica muito particular do choque, que é quando o choque passa pelo coração. E aí ele vai gerar uma disritmia cardíaca. Essa disritmia, ela não para, ela vai continuar. E isso pode gerar uma irregularidade na circulação do sangue pelo corpo. Né? E pode faltar oxigênio para os tecidos e para o cérebro. Né? Olha lá, raramente o coração se recupera por si, né? Só da ventrilação. No entanto, dá para usar um desfibrilador. Já ouviram falar de desfibrilador? O desfibrilador é aquele equipamento que é para dar choque, né? Para tentar ressuscitar. O desfibrilador, quando uma pessoa está fibrilando, você usa o desfibrilador para tentar parar o coração. E aí torcer para o coração voltar. Né? Então, literalmente, você tenta zerar a pessoa. Depois, se ela não voltar, se aplica de novo para tentar fazer voltar o coração. Não dá para brincar com isso, né? O outro efeito são as queimaduras, né? Basicamente queimaduras de primeiro grau, quando dá aquele avermelhamento na pele. Segundo grau, quando tem bolha. Terceiro, quando chega assim, quando fica em carne viva, né? E existe uma quarto grau, é difícil de ver isso na literatura, eu vi acho que em 2 ocasiões só, é quando é muito mais profunda, chega no osso, aí é de quarto grau, mas é muito difícil de ver isso, assim, como estudo. Na realidade, fala só em primeiro, segundo e terceiro grau, e terceiro grau já é bem grave, né? O que diz a literatura é o seguinte, que os choques, que as queimaduras por choque elétrico são menos doloridas do que as queimaduras por calor. Em compensação, as queimaduras por choque elétrico são mais profundas. Né? Então, não sei se isso alivia alguma coisa. Né? Sobre a gravidade, gente, basicamente a gravidade ela depende do percurso da corrente. Correntes que passam pelo coração são as mais perigosas. Da característica da corrente elétrica, principalmente a intensidade e principalmente se ela é corrente contínua ou corrente alternada, e da resistência elétrica do corpo humano. Coloquei o Hulk aqui, mas não é isso não, tá? É que se você usar, tem pessoas que por natureza são mais resistivas, mas principalmente quem usa um EPI, quem está isolado, ele vai estar mais resistivo, quem não usa nada vai estar menos resistivo, né? Aqui são um tratativo sobre as correntes, né? Então aqui, ó, uma possibilidade. Tanto é que ele está usando o capacete aqui, é até providencial isso para a gente pensar. É um choque que entra pela cabeça, pode passar pelo coração e sair pelo pé. Ou então entrar por uma mão, passar pelo coração e sair pelo outro pé. Ou tensão de toque. Eu já levei esse tipo de choque. Você coloca a mão em uma máquina, coloca a outra mão em outra máquina e leva um choque, porque uma está aterrada e a outra não. E aquela que não está aterrada, ela está com fuga de tensão. Passa pelo coração. Essa daqui é pela cabeça e sai pelo braço. Né? E essa é a pior de todas. Nossa, essa daí, vixe Maria, nossa senhora, essa daí não dá nem pra pensar. Não, brincadeira.
Essa daqui é o que nós chamamos de tensão de passo, né? Ou seja, eu tenho o chão energizado, e aí, conforme a perna está aberta, existe uma DDP entre um pé e outro, e aí vai ter a circulação de corrente. E aí, bom, e aí tá louco, né? Enfim, se você buscar choque, raio que caiu em campo, alguma coisa assim, você vai encontrar. Tem um jogo, acho que foi na África, não sei se foi na África, foi na Alemanha, onde, bom, aqui no Brasil também teve, né? Mas lá você vê o vídeo e vê as pessoas caindo, né? Com a mão na cabeça, caindo, tal, porque caiu um raio, você nem vê o raio, não dá nem para ver. Mas eles foram submetidos à tensão de passo, tá? Então, isso é um perigo. Bom, aqui um estudo da comissão tripartite que elaborou a NR10 na época, que eram representantes dos empregadores, do governo e do sindicato, né? E eles fizeram um estudo sobre a percepção de choque elétrico entre homens e mulheres. E eu acho uma besteira isso, sabe? Porque é o seguinte, gente. Se a tua mulher, o que vive contigo, ou seja, tua namorada, tua esposa, a mãe nem tanto, mas a irmã, namorada, esposa, se ela falar que tá levando choque, não discute, cara. É a pior coisa que você faz no mundo, porque ela sempre tem razão. Então não discute, aceita, tudo certo, tá? Então eu acho que essa tabela é besteira. Brincadeira, hein? Mas de certa forma, ela é bastante. Eu realmente não acredito nessa tabela aqui. Eu apresento, mas eu não curto muito, não. Eu não acho que é isso, né? Eu acho que é outra coisa que eu vou falar no final, tá? Bom, enfim. Esse teste foi feito em corrente alternada a 60 Hz. Então são correntes de miliampere. O homem percebe com 1,1. Está percebendo que tem um choquinho. A mulher em 0,7. Aí ela foi mais sensível. Choque não doloroso, sem perda do controle muscular, homem 1,8. Mulher 1,2 miliampere. Choque doloroso no limiar de largar, já está quase não está conseguindo mais largar, homem 16 mA, mulher 10,5 mA. E choque doloroso, grave contrações musculares e dificuldade de respiração, o homem 23 mA e a mulher 15 mA. Então aqui você vê nessa tabela uma situação bem atípica, né? onde, por exemplo, a mulher com 15 mA, ela está já com dificuldade de respiração, e o homem com 16 mA, beleza, tá doendo, mas ele consegue largar, né? Eu não acredito muito nessa tabela, porque eu acho que isso não tem muito a ver com o sexo, sabe? Eu não acho que não acredito nisso. Mas é um estudo, né? Quem sou eu para combater esse estudo? Então fica valendo isso. É que eu acho o seguinte, eu acho que as pessoas com pele mais fina, e existe muitos homens com pele mais fina, mas no geral as mulheres têm a pele mais fina, ela cuida mais, né? E então não tem calo, né? É muito raro uma mulher com calo. E homem é mais comum, calo na mão é mais comum, bem mais comum. Então eu acho que nessas condições, um homem que tivesse uma mão mais sensível, eu acho que ele estaria ali no patamar junto às mulheres, tal, né? Mas, como eu falei, eu não participei desse teste e não tenho certeza do que eu estou falando, mas é um sentimento que eu tenho. Eu prefiro esse teste da IEC, eu acho muito mais decente. Ele não relaciona homem e mulher, ele faz um geral e é muito mais inteligente. O que ele faz? Ele compara a duração da corrente em milissegundo, né, pelo valor da corrente em miliampere. E ele criou aí algumas faixas, né? A princípio 4 faixas e algumas subfaixas. Então o que ele diz? Diz o seguinte, olha, se houver um choque com, por exemplo, de 0,3 amperes, 0,3, por exemplo, e durar, digamos, 1 minuto, isso aqui é 1 minuto, 1000 milissegundos, 1 minuto, está na região azul,
né? Essa região azul, ele não é a AC1. Então tá aqui. Percepção possível. Cadê? Mas geralmente não causa reação, né? Se a corrente for maior, por exemplo, 10 mA, então, por exemplo, sei lá, aqui, sei lá, por meio segundo, vai estar na verde, AC2. Provável percepção e contrações musculares involuntárias, porém sem causar efeitos fisiológicos. Legal, mas se ele demorar mais tempo, de repente ele demora 5 segundos, aí vai estar na amarela, AC3. Fortes contrações musculares involuntárias, dificuldade respiratória. Olha como mudou, gente, né? Ficou mais tempo, começou a mudar isso aí, né? Se a gente pegar esse caso aqui, ó, uma corrente de 100 mA, uma corrente alta, e ele ficar 20 mA, ele vai estar na faixa verde, aqui, AC2. Provável percepção, mas sem e contrações musculares involuntárias, mas sem efeito fisiológico. Se ele ficar um pouquinho mais, por exemplo, 100 milissegundos, aqui, ele vai estar na C3. Fortes contrações musculares involuntárias, dificuldade respiratória, blá blá blá. Se ele ficar mais tempo nesse choque, ele vai na última faixa, na C4 aqui, ó. Na C4, que a gente pode considerar que é além da curva C3 aqui, é a última. Probabilidade de fibrilação ventricular acima de 50%, ou seja, ele já está correndo o risco de morrer. Então eu acho que esse gráfico da IEC, da norma IEC, ele é mais interessante. Ele considera o percurso de choque da mão esquerda ao pé, tá? Acho que tá certo aí. Tem nada certo, tá tudo errado, né? Que absurdo, nossa. É verdade. E sabe que de tanto olhar isso, chegou um dia que eu comecei a me questionar o seguinte: e o cara que tirou a foto, hein? Onde que ele tava, hein? Né? Em cima do telhado, será? Porque olha, você vê que ele tá conseguindo tirar a foto em cima da luminária, gente, né? A luminária fluorescente na rua ainda aqui, né? Então, em cima da luminária, ele consegue tirar foto em cima da luminária, né? Muito bom. Bom, gente, já tá dando aí quase 1 hora de aula. Eu vou parar aqui. Na aula que vem eu continuo aqui eu vou anotar. Continuar aqui. Continuar aqui. Tá? E eu vou disponibilizar esse material para vocês. Tá joia? Um abraço para vocês e até a próxima.